independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Você está aqui no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre das quintas-feiras, na parte da manhã. Já não digo mais nem o horário, todo o povo, porque a UTV mudou todos os horários e a gente agora tem participado efetivamente. Entra 10h30, fica até as 11h30. Aproveitando o telespectador. São 8 anos já, 8 anos. O nosso programa, você que assiste a UTV já sabe que o nosso programa está aqui há 8 anos, vai passar para 9 a casa. E dentro das redes comunitárias, ele está na rede da ACESP, aí são 48 emissoras. Você procura no site, acha nas 48 emissoras as duas versões do Questão de Justiça. Dentro desse mesmo site, você vai encontrar ele na Rede Brasil Televisão, que é uma rede nacional, e há pouco tempo atrás na Rádio Record, e vamos para a Record News. Tudo bom? Tudo bom? Hoje você está trazendo um amigo, se eu convencer alguma coisa, esse trabalho na área jurídica veio do meu pai, da minha mãe, de pessoas como a pessoa que está aqui hoje, porque lá atrás, dentro de uma instituição chamada Instituto dos Advogados de São Paulo, que nasceu antes da OAB, foi uma das poucas pessoas que, naquele instituto, né, teve a paciência de explicar como é que era essa relação do mundo jurídico e a relação com o cidadão, com a mídia e tal. Então, um especialista, professor e na verdade, aí, um colega que serve de exemplo para todos esses que querem enfrentar a carreira jurídica. Né? Tanto que foi para a magistratura, né? Com méritos. Na hora da indicação dele, lembro muito daquele furor. Nossa, doutor Malheiros que vai para a lista do tribunal, não sei o que era uma referência, né? Continua. Até hoje, né? E trata de criança, né? Eu acho que o assunto é criança. Criança e adolescente, é o futuro da nossa geração. Eu só vi que eu não fiquei nem fazendo rodeio, porque é muita coisa. O senhor participou 20 anos. E se hoje são 22 anos nessa área, tenho certeza que dos 22 teve o dedo do senhor junto com o doutor Walter Seneviva, doutor Jorge Lado Celidônio, Rui Fragoso, né? Foi. Né? O Antônio Cláudio Mariz Oliveira e o Cláudio Antônio, que foi presidente do Instituto Mesquita Pereira, né? O senhor está bem? Estou ótimo, graças a Deus. Estou cansado, cansadão, mas é um cansaço que chega a ser bom, né? Porque é um cansaço que mostra que a gente, dentro da loucura que a gente vive, com tantos problemas no judiciário e principalmente nesta área que agora eu me dedico praticamente o dia inteiro, que é a área da infância e juventude. Eu sou o coordenador da infância e juventude do Tribunal de Justiça. Todos os dias pela manhã a gente abre uma espécie de uma caixa de Pandora. Que coisa, doutor. E não consigo fechar. Quando eu abro eu já quero fechar, mas daí não consigo mais fechar. E um circo de horrores começa a sair dessa caixa e muitas coisas a gente não consegue administrar. Crianças torturadas dentro de casa. E eu diria uma coisa, é bom que se saiba. Uma coisa é a criança maltratada dentro de casa, com o pai que está frustrado, a mãe que está desempregada, o alcoolismo. Então, aplica surras, né, nos meninos e meninas, que é muito triste já por si só. Isso veio no passado, né? Então, essa coisa de vou dar um corretivo, não é? E às vezes esses corretivos passam muito do limite. Mas não estou nem falando disso, eu estou falando de tortura mesmo, que é parte de adultos pervertidos com requintes de um sadismo que a gente não acredita. Crianças queimadas com bituca de cigarro. Isso é a forma predileta dos torturadores de crianças dentro de casa. É o pai, é a mãe torturando criança. Então, primeiro a gente vê isso.
abuso sexual dentro de casa, nós aqui de fora, eu um pouco mais dentro desse assunto, mas a gente acaba sabendo só a ponta da ponta da ponta do iceberg. Uma montanha de crianças abusadas dentro de casa. O homem ainda é o grande abusador sexual. Ele vence esse campeonato macabro com uma diferença enorme. Raramente nós vemos mulheres abusando sexualmente de crianças. Outro dia pegamos um casal, né? Nossa. Pelas câmeras internas da própria casa, pegamos um casal abusando sexualmente de seu filho de 6 meses de idade. Né? Mas é raro. Mulheres, casais, raro. O homem ainda é o grande violentador sexual. E entre os homens da casa, quem realmente vence esta tragédia toda, os pais e os padrastos. De vez em quando entre o vovô, entre o irmão mais velho, entre o primo, entre o vizinho, mas realmente os grandes violentadores entre os homens são os pais e padrastos. É uma coisa fora de série. E daí todo o restante, crianças que pela ausência do Estado, né? E quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de São Paulo, estou falando desse grande Estado, esse ente enorme, social, jurídico, administrativo, que ainda é muito ausente na vida das pessoas mais empobrecidas. Quando esse Estado é ausente, desagrega a família, que já é pobre, já tem 1000 dificuldades, desagrega, e quando as crianças vão para as ruas, é uma batalha praticamente perdida. Eu costumo dizer que nós estamos perdendo batalhas atrás de batalhas. As meninas da Vila Mariana, né? Doutor Malheiros, o que o senhor vai fazer com as meninas da Vila Mariana? Eu coço a cabeça e falo, olha, não sei, porque todas as saídas que eu possa ter com as meninas da Vila Mariana, aquelas que entram nas lojas com bastante fúria e assaltam, todas as saídas são saídas de pé quebrado. Se nós não trabalharmos na ponta de lá, na origem do problema, quando o problema chega para nós, no furto do celular, no roubo do celular, na invasão das lojas por crianças, eu não estou falando de adolescente, eu estou falando de meninas de 7, 8, 9 anos de idade, ferozes, né? Quando chegam nesse ponto, o que nós vamos fazer? Eu sugeri, né, quando me consultaram, o abrigamento compulsório. Agora, e abrigamento compulsório não como medida socioeducativa, não como castigo para adolescentes, são crianças, para proteger essas meninas da própria fúria, e uma fúria que naturalmente vai surgindo no seio do comércio, dos comerciantes, começam a ficar enfurecidos, né? São assaltados um dia, 2, 3, tive informações dizendo, doutor, ou o senhor age rapidamente, mas nós não podemos garantir pela idoneidade dessas crianças, idoneidade física, porque os comerciantes estão realmente já se compondo, né? E crianças poderão sofrer danos grandes. Doutor, o senhor viu, sem querer interromper, claro. Nem vontade de interromper, mas o senhor viu pelas cenas, nesse caso específico, tem uns 25 dias, que uma comerciante já saiu da loja acho que com alguma coisa na mão, para correr atrás das meninas, né? E o que me impressionou, vendo essa reportagem, foi a reação da mãe. A mãe totalmente a parte do negócio, não, eu já falei para, assim, quase como um incentivo à filha para realizar aquilo. Então, conforme o senhor colocou no começo, o que tem acontecido aí com esses abusos sexuais dentro de casa, eu não consigo nem achar uma saída. Isso é uma coisa terrível. É terrível mesmo, é terrível. E olha, isso acontece, questão de abuso sexual dentro de casa acontece em todas as faixas sociais, hein? No miserável, é na classe média, são adultos. E um fenômeno, né? Esses homens que abusam têm mulheres que são mães das crianças.
crianças e adolescentes, e essas mulheres sabem. Com sentido. Sabem o que está acontecendo, mas por muitas razões nada fazem. Tem medo do seu homem. Depende do afeto do homem. Meu Deus do céu, se eu tomar uma providência, eu perco o afeto desse homem. Muitas ainda, os tempos estão mudando, mas muitas ainda dependem financeiramente do homem. Outras têm medo do escândalo. Do escândalo em família. Meu Deus, na hora que eu denunciar isso, vai ser um horror na família. A vizinhança vai ficar sabendo. E outra, que outro dia conversava comigo chorando, né? Dizendo, olha, demorou para cair a ficha, doutor. Meu marido, um professor universitário renomado, benquisto na comunidade, um homem extraordinário, né? Tínhamos uma vida sexual regularíssima, um homem formidável, mantenedor da casa, afetuoso com os nossos filhos, um homem perfeito. Ele tinha uma coisa esquisita, ele gostava à noite de levantar durante a madrugada para redigir aulas, para escrever aulas. E teve um belo dia que eu falei, não, hoje ele não vai ficar no escritório dele, que era no térreo da casa. Não, hoje não. Hoje não, ele está muito cansado, ele vai acabar tendo um infarto ou qualquer coisa dessa. Deitou cansado às 10, 11 horas da noite. Agora, 2 horas da manhã, levanta para ir trabalhar no escritório, ainda que em casa, ainda que de pijama. Não dá, ele vai ter um troço, eu não vou deixar. E dessa vez, doutor, eu levantei e fui até o escritório, desci as escadas, fui ao escritório, para levá-lo novamente para a cama. E não o encontrei no escritório. Falei, ué, será que ele saiu? Não entendi nada, fui subindo as escadas, passei pela porta do quarto, onde nossa filha, onde é o quarto da nossa filha de 15 anos de idade, e peguei o meu marido procedendo uma penetração na nossa filha de 15 anos. Bom, o impacto foi tão grande que eu passei meses achando que eu estava enlouquecendo. Que é isso? Né? Eu estava um homem tão fantástico, tão formidável, e com isto, né? Ele molestava a nossa filha até hoje tem problemas psíquicos muito grandes, e eu demorei 2, 3, 4 meses para meu grito sair. Agora estou separada já, mas tarde demais. Não percebia. Quando percebi, achei que eu estava enlouquecendo. Nada fiz por 2, 3, 4 meses. Que coisa. O senhor sabe que na semana passada uma senhora me procurou dizendo que ela era avó, né? E a filha casada, né? Ela começou a notar que a neta dela estava tendo alguns problemas em relação a muito ansiosa, notando traços na personalidade da menina um pouco alterados. E aí a menina relatou que tinha relações sexuais com o pai, mas assim, não a ponto de haver qualquer tipo de penetração, não, nada nesse sentido. Mas assim, um tipo de relacionamento com o pai totalmente desvirtuado dos padrões normais. Acontece que quando a avó começou a procurar as delegacias de polícia e fazer os boletins de ocorrência, os filhos, na verdade, a filha, né, que era casada, o marido começou a mencionar que a avó, no caso, teria algum problema psicológico. E aí fica aquela discussão, mas não dá para fazer o laudo, porque muitas vezes a criança conta depois. E aí a grande dificuldade, eu pergunto para o senhor, doutor, no sentido de que, como é que fica essa questão junto ali àquela área da assistência, questão da psicologia, porque parece que existe uma distância muito grande entre o fato concreto e aquele analisado depois. Olha, nós temos excelentes técnicos no Poder Judiciário. Agora, é o que eu digo, nós precisamos valorizar esses técnicos. Valorizar técnicos da área da psicologia, do serviço social, são excelentes, né? Agora, valorizar de que forma?
trazendo mais técnicos para trabalharem com eles. Eles não estão aguentando mais a carga de serviço. Eles têm uma formação extraordinária, são pessoas trabalhadoras, pessoas de uma cultura muito boa, né, nas suas áreas, mas nós não estamos dando conta do recado, porque nós temos um judiciário incrivelmente pobre, por incrível que possa parecer, que é, de certa forma, o judiciário mais importante desse país é o judiciário pobre. E eu digo, enquanto nós estivermos atrelados financeiramente ao poder executivo, não vai dar certo o nosso judiciário. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos piores judiciários desse país. No momento que o judiciário do Rio de Janeiro conseguiu sua autonomia financeira, o judiciário do Rio de Janeiro hoje é um dos melhores do país. Audiências são marcadas 2 semanas depois que você propõe a ação. Nossa. O seu recurso é julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 4 meses. Que absurdo. Que diferença. Sim, não, é complicadíssimo. Coisa fantástica. Bom, eu pedi 27 milhões para o orçamento deste ano, né? Consegui colocar no orçamento do Judiciário 27 milhões para infância e juventude. Para acabar de informatizar as vagas, para fazer mais concursos, ou então chamar rapidamente técnicos da área da psicologia e da serviço social. Tinha a pretensão de trabalhar junto ao Legislativo para podermos ter uma lei propiciando concursos também, carreira de pedagogo, psicopedagogo, de pediatra, importante. Psiquiatra não, nós já temos a carreira. Mas chamar mais psiquiatras em concursos, pedi 27 milhões. Daí corta aqui, corta lá, fiquei com R$10. Né? Vocês que nos assistem falam, não, você se enganou, 10 milhões de reais. Não, R$10. Um pedaço de pizza e um refrigerante. E a pizza não pode ter azeitona, porque daí já passa dos R$10. É uma coisa forte. Isso é absurdo. Você vai repetir esses 27 milhões, você deu R$10. R$10. E daí, respondendo agora diretamente sua pergunta, dentro da medida do possível, os nossos técnicos fazem de tudo. Nós estamos com um projeto agora na Coordenadoria da Infância e da Juventude, um projeto fantástico, que é da Oitiva Especial de Crianças Violentadas. Interessante isso. Se você coloca a criança cumprindo o devido processo legal, que é importante, e eu sem devido processo legal eu não funciono. Cumprindo o devido processo legal, você coloca a criança dentro de uma sala de audiência, que já é um ambiente hostil, com um juiz menos preparado, que faz perguntas de uma forma muito direta para a criança, um promotor mais agressivo, a presença do eventual ofensor ali na cara da criança, você mata a criança. Então, o que nós estamos trabalhando, e já temos 4 postos instalados. Fomos buscar dinheiro na esfera federal. A Rainha Silvia tem uma ONG fantástica e nos deu dinheiro também, o que deu para 4 postos piloto. E como é que funciona isso? 2 salas. Do lado da sala da audiência, tem uma outra sala, colorida, bonita, com almofadões, com brinquedos. E nessa sala ficam as psicólogas, assistentes sociais e a criança. Uma câmera nesta sala. E na sala de audiência, uma televisão. E os técnicos com ponto de som no ouvido. Então, o advogado, o juiz, o promotor faz a pergunta do jeito que quiser, sobre uma penetração, por exemplo. O técnico não vai fazer a pergunta da maneira leiga que nós passamos, não é? Mas de uma maneira mais cuidadosa. Uma maneira para não afrontar. Então a pergunta sai numa brincadeira de fantoches, de marionete, de bonecos. É demorado, mas vai numa brincadeira,
esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe, olha aqui, você está aqui e tal. De uma maneira muito melhor, né, a criança responde. E às vezes, para nós leigos, o sim significa sim e o não significa não. Mas às vezes, o não e o sim, para o técnico, pode significar exatamente o contrário. A criança abaixa a cabeça, nós não percebemos. A criança põe o dedinho na boca, não estava colocando. Você fez algum questionamento, a criança põe o dedinho na boca e não olha mais nos seus olhos, abaixa a cabeça, cruza os braços, o técnico já vai interpretar a resposta da criança. E até porque isso é tremendamente importante, porque os abusos sexuais, as violências acontecem sim, mas muitas vezes o que parece não é. Então é necessário que se tome um cuidado muito grande. Eu costumo dizer que na Alemanha nazista, quando se gritava judeu, não tinha mais volta. No macartismo, nos anos de chumbo que vivemos na ditadura, nossa recente ditadura dos anos 60, 70 e 80, quando se gritava comunista, não tinha mais volta. Hoje, quando gritamos pedófilo, gritamos abusador de criança, não tem mais volta. Então é necessário que seja a coisa profundamente analisada, porque muitas vezes aquilo que a gente de cara tem certeza é isso aí, às vezes a criança fantasiou um bocadinho. Nesse ponto, posso colocar só a visão do telespectador? Assim, que o Walter vai... Quem é? Na verdade, são várias perguntas, são diversos telespectadores aqui. O chat ficou amigo quando o senhor começou a bater nesse ponto, que eu acho que mexe mesmo, mexe no íntimo do cidadão, mexe no íntimo do ser humano, porque ele coloca, o professor coloca de uma forma assim, bem especial, com uma sensibilidade muito grande. Então, assim, são várias perguntas, né? Então, dentro das perguntas, os telespectadores falam o seguinte: bom, questão de prostituição de menores, como combater? Um outro telespectador diz assim: mas me dá uma sensação muito ruim esse assunto, porque diz que tinha uma empregada que acontecia isso com ela. E o pai é complicado. Diz que ontem passou na Band, por exemplo, a questão da prostituição infantil, de crianças de 10 anos, e a pena deveria ser mais dura. Num outro aspecto, o paulistano diz o seguinte: a Constituição brasileira deveria mudar em relação a crimes cometidos por menores. Dentro dessa análise completa, ou seja, como é que fica a lei em relação a esses menores, né? Constituição e a norma propriamente dita. Constituição, o ECA, que eu reputo, hein? Reputo o ECA como uma das melhores leis que já surgiram nesse país. Eu acho o ECA fenomenal. Portugal, na cara dura, copiou o ECA nosso, né? É extraordinário. Agora, falta para nós criatividade, vontade e coragem política para nós aplicarmos os dispositivos constitucionais e os dispositivos do ECA. Vamos falar sobre a chamada prostituição infantil. Não existe prostituição infantil, existe exploração sexual, o que é diferente de prostituição. Na prostituição, a pessoa quer se prostituir, a pessoa quer ganhar dinheiro com o corpo dela. A criança não quer. Então, a criança é explorada. Isso é comum? É. Tráfico de criança é comum para essa finalidade? É. Né? A coisa é terrível. É uma coisa trágica. Indo lá para o sul, né? Verifique você mesmo, quando você está chegando já perto do Paraná, passando ali na região de Registro, por ali, você começa a ver crianças e adolescentes na beira da estrada. Atrás dessa criança, atrás desse adolescente, tem um adulto que aluga a criança, às vezes até vende a criança, né? E é uma coisa realmente de uma tragédia imensa. Agora, a gente tem que ter discernimento e tem que ter calma, né? Eu vivo num conflito muito grande, o Antônio Carlos Malheiros e o desembargador Antônio Carlos Malheiros, né? O Antônio Carlos Malheiros pensa em coisas que nós não deveríamos pensar, como, por exemplo, outro dia, diante de uma tragédia que aconteceu num determinado abrigo,
Um pai foi visitar a filha, que estava abrigada, levou a criança para um canto, a menina de 3 anos de idade, e fez diversas penetrações na filha. E não satisfeito, terminou essa coisa toda, trágica, macabra, horrorosa, doentia, com um cabo de vassoura. E eu, tomando conhecimento desta coisa toda, e um grande amigo meu, de uma determinada rádio aqui de São Paulo, se aproxima de mim, naquele momento que eu estava completamente desarvorado, ligou o seu gravador e começou 1, 2, 3, 1, 2, 3, entrevista com o doutor Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador, o que fazer num caso desse? E eu imediatamente virei para o gravador e falei, mata o cara, né? E ele imediatamente desligou o gravador e falou, amanhã nós voltamos a conversar. E é claro, no dia seguinte eu cumprimentei pela ética, isso seria um furo de reportagem, né? Desembargador, coordenador da Infância e Juventude, abre temporada de caça aos pervertidos sexuais, aos molestadores de crianças. No dia seguinte ele voltou e daí, apesar da noite horrível que eu passei, com a serenidade que todo homem público deve ter, daí já eu fiz o comentário a respeito da punição legal, etc, etc, etc. E provavelmente alguém que faz uma coisa monstruosa como essa, e a gente tem que ter esse tipo de visão, é porque no passado também foi duramente violentado. Essa perversão não vem nas asas de morcego do demônio. Isto tem uma base científica, isso não justifica de forma nenhuma a atitude deste doente, desse pai doente, mas pelo menos a gente tem uma certa explicação. É uma coisa horrorosa. Então eu vivo, quero dizer para todos, né, que eu vivo num conflito. Eu sou homem, eu sou pessoa, sou pai, sou avô, tá certo? Acontece uma coisa dessa com uma menina de 3 anos, eu fico completamente desarvorado. Mas nós, Estado, nós temos que caminhar junto à lei. Se a gente pensar em começar a fazer bobagem fora da lei, nós só vamos piorar as coisas. Nossa, eu fico... Você que é pai, não, eu tem uma fico filha linda, passado com isso, doutor, porque eu não imagino uma situação, quer dizer, imaginar a gente imagina, né? Ver, escuta, mas o que eu sinto é a mesma coisa que o senhor... Tá com a mão suando. Não, porque é o seguinte, você está em casa e aí acontece um negócio de ser, a gente nunca vai bater na porta de casa uma situação dessa. Aí a minha dúvida é o seguinte, aí você vê o caso dos Nardônios, é uma situação muito complicada. Mas, doutor, na hora que, se eu encontro uma pessoa dessa que está perto, chegando perto da minha filha, eu não tenho outra reação, você me desculpa. Mas eu mato. Mas veja, você está falando como pessoa, como homem. Isso é absolutamente natural, né? Às vezes eu estou dando uma palestra em comunidades menos favorecidas e eu faço questão de muitas dessas comunidades levar os meus alunos, né? Eu tenho para mim que se nós pudéssemos, na Escola da Magistratura, passar um ano com os novos juízes e juízas, levando esses juízes e juízas para as favelas, para os cortiços, para as áreas de ocupação, para as unidades da Fundação Casa, para as prisões, né? Eu acho que isso tudo traria um senso de humanidade muito grande para esses juízes e juízas, para quem eu digo, olha, a técnica jurídica de vocês é extraordinária, mas essa técnica jurídica por si só não vale muita coisa se vocês não forem bons, misericordiosos, compassivos, né? Se vocês não forem solidários. Muito bem. Diante disso tudo, né, em oportunidades como essas, né, nós temos que realmente rever as coisas todas. E falando, por exemplo, nessas comunidades menos favorecidas, toda vez, né, sempre tem alguém que levanta lá no fundão e fala,
isso o senhor está falando porque não foi a sua filha que foi estuprada, né? E eu respondo, olha, se fosse minha filha, eu estaria pensando exatamente como o senhor, como a senhora, né? Mas eu, Estado, não posso pensar dessa maneira, eu tenho que efetivamente caminhar junto da lei. Realmente, é uma diferença grande o impacto que determinadas coisas causam em nós, pessoas, pais, avós, maridos, né? Outra coisa é o poder público que não pode, né, entrar neste desejo de matar número 14, 15, lembrando o velho Charles Bronson. Agora pensando, né, em estatuto, não dá. Pensando em estatuto da criança e adolescente, estatuto, ele é eficaz? Eficaz pra chuchu, não pode ser melhor. É que a gente ainda não lê com atenção, com criatividade. Esta questão de abrigamento de criança, você pode abrir o estatuto na letra fria da lei, você não vai achar. Agora, mas se você, dentro das medidas de proteção à criança, você perceber essa criança fazendo isso, ela vai morrer. Eu vou abrigá-la. É uma medida protetiva que eu posso, sim, examinando a lei com sensibilidade, adotar. Vai dar certo? Daí já é outra coisa. Até porque nós não temos um abrigo suficiente e especializado para guardar esse tipo de criança. O Marmanjão tem 38, 40 anos. Aí vai lá e tem um contato com uma moça, uma menina, uma adolescente de 15 anos. Houve uma alteração na lei que diz que depois dos 14, se for consentido, não seria mais estupro. Exato. E aí, qual a sua opinião em relação a isso? Porque não deixa de ser uma menor. Não menor deixa, de 18 anos não e com deixa, 15 anos. Não deixa de ser. Mas a vida caminhou, os tempos mudaram. Tem uma decisão do Marco Aurélio, né, do ministro Marco Aurélio, que mexeu com todos nós. Que era uma menina de 12, 13 anos que havia tido relações sexuais com um adulto. E o Marco Aurélio, né, ele enfrentou essa questão dizendo, olha, essa menina de 12, 13 anos, ela é tão experiente que eu não posso, nesta hipótese, considerar um estupro, né? São decisões diferenciadas e que acabam produzindo efeitos assim de susto na gente. Mas, realmente, cada caso é um caso. Vai depender quem é essa menina de 15 anos, né? Da onde ela veio, onde morava, quem é aquele cara de 38, 40 anos. Vai depender do caso a caso. Eu quero só citar um negócio que o doutor Marilés vai entender. Foi uns 2 anos atrás, aconteceu comigo. Eu fui a uma festa dessas de final de semana, de família e tal, completei uma inimizade com isso, doutor Marilés. E aí tinham várias crianças, meninos estavam brincando para lá e para cá tal, e tinha um rapaz que dizia até supervisor dessas coisas de acampamento infantil, gente de dinheiro. E começou a puxar a roupa dos meninos. E puxa aqui, vai não sei o que. E eu só de olho. Falando o que aconteceu comigo, perdi a amizade das pessoas por conta disso. Quando o menino lá falou, tio, eu estava lá, olhando para lá para cá, tá, eu fui acompanhando, e puxa aqui, aquela brincadeira de homem, que diz que é de homem, chega no, né, atira, e eu acho isso degradante, né? E os pais não dando bola pela situação, tá brincando, não sei o quê. Foi até o banheiro, puxa, não vai, eu cheguei junto. E fui o demônio, eu não vou nem narrar para o senhor que eu fui e tal, cheguei ao extremo, gritei, mas isso é vexatório. É uma coisa que eu não concordo, que não sei o que, você está exagerando, não sei o que, isso parecia criança, faz mal para os seus filhos e tal, e acabei com a festa. Porque eu acho que está errado, isso não é comportamento de gente ficar puxando. Agora, virei um pária no negócio. Então vocês não estão vendo que daqui a pouco ele vai fazer assim, vai fazer com as meninas, não sei o que. E eu falo, não, mas é brincadeira, não é brincadeira uma situação dessa. Vai lá ver se um ser humano de idade grande vai ficar puxando a roupa um do outro. Isso é absurdo. Eu acho que você tomou uma medida. Eu acho que você tomou uma medida absolutamente correta. Eu acho que um dos males que nos atingem é a gente não ligar mais para nada. Não, isso é bobagem, é brincadeira. Eu acho que a gente tem que estar atento na criação dos nossos filhos e dos nossos netos.
Agora, deixa eu lembrar e prestar uma homenagem a duas pessoas. Pessoas que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da violência praticada contra elas, elas assumiram uma postura ética extraordinária. Uma dessas pessoas é este rapaz, filho dessa senhora e irmão da moça que faleceu há poucos dias atrás, né? Acidente de carro, atropeladas em cima da calçada. Ele disse, entre outras coisas, puxa, perdi minha família inteira, perdi minha família. Mas eu ouvi esse rapaz falando numa rádio dizendo, não desejo para este infrator nada mais do que a lei, não é? Não tenho desejo que ele sofra alguma coisa além da lei, mas eu quero que a lei seja cumprida. Outro, Raimundo Pascoal Barbosa, esse homem extraordinário que, lamentavelmente, já nos deixou há alguns anos. Um dos melhores criminalistas, advogados criminais deste país. E o Raimundo perdeu a esposa dele num assalto, você lembra disso? Lembro. Pois bem, em se tratando de Raimundo Pascoal Barbosa, a polícia foi de uma diligência extraordinária e ainda no velório da esposa do Raimundo, a polícia já anunciava para o Raimundo que o assaltante que havia matado a mulher dele durante o assalto, no latrocínio, estava preso. E que a confissão viria em poucas horas. Foi quando o Raimundo olhou para aquele agente policial que lhe anunciava isso e falou, muito bem, eu agradeço pela diligência, mas ai de vocês, se este, até agora é um suspeito, se esse suspeito, ou mesmo que vocês tenham provas concretas que foi ele que matou a minha mulher, ai de vocês se essa pessoa sofrer um arranhão. É uma profundidade, quer dizer, é terrível. A pessoa tinha matado a mulher do Raimundo. E o Raimundo passa a ter um comportamento de uma ética extraordinária, falando, olha, muito obrigado, agradeço todas as diligências, mas ai de vocês se vocês vierem me trazer uma notícia que o rapaz está arrebentado. Se eu ficar sabendo, né, não toquem no rapaz. Tirem as informações da maneira, não torturem. Né? Quer dizer, que o homem extraordinário. Doutor Elias, usando essa experiência do senhor, deixa eu ver meu ímpeto, às vezes, dentro de uma emissora, porque a gente está com voz para a câmera, né? Embora com 43 anos, às vezes você se excede também, e eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Mas qual é o caminho certo para um equilíbrio emocional nosso? Porque é muito difícil isso. Eu tenho dois caminhos e os dois se completam. Eu entendo que quem vive uma vida profissional estressante tem que fazer terapia. A gente ainda tem vergonha. Onde você vai? Vou no meu psiquiatra. Sim, professor, eu fui para o Rio de Janeiro cuidar da tragédia do Rio. Não foi fácil o negócio, não foi fácil. Eu sei. A gente tem que se cuidar. Com nossos psiquiatras, com os nossos psicólogos, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar. Não deixar para se cuidar quando explode a bomba, quando a gente perde o rumo, perde o eixo. Não. Sabe, é uma coisa que é importante a gente cuidar do nosso psicológico, né? É muito importante. A gente vai se frustrando, vai ficando com ódios, vai ficando com raiva. De repente a gente faz uma besteira, por quê? Nós não nos cuidamos. Outra coisa, eu sou profundamente religioso, né? Muito religioso. E eu entendo que religião, não importa qual, né? Quando bem dirigida, quando bem concretizada num patamar de amor, sempre uma coisa extremamente importante e reconfortante, né? Eu entendo que a minha religiosidade, juntamente com
essa minha corrida atrás de terapias, né? É uma coisa que pode nos ajudar a ser centrados. Tem pessoas virtuosas como Raimundo Pascoal Barbosa que já nasceram assim, né? Eu não sou assim. Eu preciso me cuidar para não perder a estripeira, para não falar mata o cara. Eu preciso. Então eu me cuido, né? Eu faço terapia e rezo constantemente. Eu estou sempre procurando ter um contato com Deus e, mais do que isso, né? Procurar no dia a dia, no minuto a minuto, eu levar amor para as pessoas, levar justiça para as pessoas, manter viva a minha capacidade de indignação, de não me conformar com as pessoas que estão sofrendo, de parar para conversar com as pessoas, de caminhar entre as pessoas, sentir o gosto da lágrima das pessoas. Eu sei que eu perco tempo, eu tenho muito processo para julgar, não posso, mas eu tenho às vezes que me dividir em dois, porque as pessoas vêm amarguradas, às vezes eu não tenho solução para as pessoas, mas o simples fato de ouvir as pessoas, isso é algo muito, muito, muito importante. Eu procuro fazer isso. E isso é algo que parte efetivamente do meu lado religioso, de querer gostar das crianças, querer gostar das pessoas de um modo geral. Faço ainda um trabalho voluntário no meio dessa loucura da minha vida. Eu sou um contador de histórias e palhaço em hospital. Que bárbaro! Eu sou voluntário desde os 13 anos de idade. Fui para não fazer exame de geografia lá no colégio onde eu estudava. Eu fui conhecer uma favela e me emocionei e não saí mais do voluntariado. Logo fui trabalhar nas ruas, na faculdade com 10 alunos. Eu fui com 10 colegas de classe. Eu passei 10 anos numa favela, trabalhando com crianças e adolescentes. Depois trabalhei 15 anos nas ruas. Depois fui trabalhar em hospitais. Logo quando a AIDS chegou no mundo, fui trabalhar com portadores de HIV. E, de repente, em 97, um cara extraordinário, um diretor de televisão, me convida para montarmos um grupo de palhaços e contadores de história. Poucas pessoas. E montamos o Vive e Deixe Viver. E eu continuo trabalhando exatamente no mesmo hospital onde eu trabalhava com adultos com AIDS. Eu continuo trabalhando no Hospital Emílio Ribas. Esse grupo tem site? Tem um site do grupo? Tem. Qual que é o site? Eu tiro do bolso. Eu não consigo gravar nada. Daqui a pouquinho eu já... Não, eu tiro já. Ah, com certeza. Muito bom. E é um grupo extraordinário. Começamos em 4, 5 pessoas e... veja aí. Que legal. E hoje nós somos mais de 1.500 voluntários espalhados. O site enquanto ele comenta? Pode, pessoal, por favor. Acessar o site www.vivaideixeviver.org.br www.vivaideixeviver.org.br. Pois é, nós estamos em mais de 87 hospitais espalhados por todo o país. Ontem eu estive em Salvador, participando de uma conferência que trouxe até gente de fora do país, né, para a gente falar um bocadinho da humanização hospitalar, que é uma coisa importantíssima. E olha, essas crianças me ensinam uma montanha de coisas, me ensinam a ter esperança, me ensinam a ter coragem, me ensinam a ter paciência. Às vezes a gente está com a dorzinha, a gente fica irritadíssimo. São crianças que estão estraçalhadas pela vida e que conseguem sorrir. Se ela consegue sorrir, né, eu também posso tentar. Aliás, eu não quero terminar a entrevista, não sei quanto tempo ainda tem, mas deixa eu acessar o site. Vou falar para o senhor, já que a gente está falando de vida, uma situação que até o Leopoldo participou esses dias. Olha lá o site. Olha lá o site. Opa, olha que legal. Bonitinho, olha lá, entra aí, tem as fotos, né? Instituto Coração ali do lado, é isso? Instituto Coração, doação. Nossa, precisa... Lindo site, né? Não, bem legal, isso. A gente que passa dos 40 não consegue chegar muito longe. Eu não estou enxergando nada. Né? Mas tem vários apoios, 4 apoios ali na lateral. Tem a doação, vocês dão risada, né? Agora estou enxergando. Agora está para ver. Então, eu acho legal. E se quiser participar, se quiser ser voluntário também. Entra no site,
diz que quer, começa já a receber material da gente, começa a ser convidado para uma aula ou outra, mas vai chegar um momento que você vai ter que se alistar como pretendente a ser voluntário. Daí tem um curso de 8 meses, você fala, então não vou. Mas deixa eu explicar, esse 8 meses não é 8 meses de manhã, tarde à noite, não. É 8 meses com uma aula, às vezes à noite, às vezes no sábado pela manhã, às vezes sábado à tarde, às vezes no domingo de manhã, às vezes domingo à tarde. Uma vez por semana tem uma tarefa, onde você vai aprender a trabalhar com alegria, com a tristeza. Você vai ter profissionais falando para você a respeito da morte de crianças. Morte de adulto é uma coisa, agora morte de criança não é brincadeira. Quando nós começamos na garra isso, né? E eu me lembro do meu primeiro pacientezinho, aquele menino com 8, 9 anos de idade, que tinha AIDS e tinha leucemia. Nossa. E eu estava contando uma história para ele, segurando a mãozinha dele. Ele estava morrendo, os pais já tinham morrido com AIDS. Eu estava sozinho com ele no quarto. E de repente começo a ver uma movimentação diferente no quarto. Eu percebi, inclusive, pelo toque na mão dele, que ele tinha morrido. E daí eu me dividi, quase enlouqueci, né? Na minha cabeça vinha a mensagem: ele morreu, levanta e sai do quarto. E no meu coração vinha uma outra mensagem exatamente ao contrário, falando, não, enquanto eu não terminar a história, ele não vai morrer. Nossa, não é? E continuei contando essa história, mesmo sabendo que ele já tinha morrido, e mesmo sendo cutucado pela enfermeira que falou, ele já morreu. Eu olhei para a enfermeira, voltei para o livro e continuei contando a história. Até que teve um momento que eu terminei a história, dei um beijo na testa do garoto, desse anjinho, saí do quarto e dei um pontapé na lata de lixo que estava no corredor. Se é para fazer isso, é melhor sair dessa tarefa. Daí, nós fomos pensando, e hoje você vai começar a trabalhar com psicólogos, com médicos, com pessoal da capelania, de diversas religiões, católicos, evangélicos, espíritas, com enfermeiras, com atendentes de enfermagem. Vai ter a parte divertida do curso, não é? Você vai aprender a fazer palhaçada, você vai aprender a fazer mágica, malabarismo, não é? Você pode até ter aula de canto, porque muitas vezes uma história você conta cantando, né? Você vai aprender uma montanha de coisa diferente. E daí você fala, bom, agora acabou então, né? Agora eu já sou voluntário. Não. Você vai estar sendo analisado por funcionários nossos da área da psicologia, e talvez essa pessoa, querendo o teu bem, chegue para você no final e fala, olha, não vai dar, você vai sofrer muito e vai fazer nossas crianças sofrerem também. Então é melhor você trabalhar talvez com idosos, trabalhar no sistema carcerário, trabalhar com moradores de rua. Agora, com criança doente, não vai dar certo. Então é isso. São sempre 200, 300, 400 pessoas que terminam o curso, e a formatura envolve 80, 100 pessoas. Muita gente vai saindo porque é uma coisa maravilhosa, mas não é uma tarefa fácil. Né? Não tem jeito de ser outra pessoa, né? Eu faço minhas palavras telespectador, né? Tem gente que acha que não tem tempo, né, Walter? Não tem. Aqui você tem que pegar uma figura humana, que foi um excelente advogado, foi um excelente estudante de direito, foi uma pessoa humana de fazer um trabalho desse e enfiar ela na magistratura, porque o senhor foi enfiado por Deus lá, não é possível. Tá? Não tem outra pessoa, não foi a banca dos 6, depois da terceira indicação, foi Deus, porque para botar o senhor lá para tomar conta no fim disso, então, meu Deus, que é muito difícil, a gente não sabe como tratar as pessoas quando vem com um problema desse. E não só pelo que o senhor faz no hospital, que também não é nada fácil, e não só como o senhor tem esse discernimento lá na justiça, que eu não sei como eu reagiria a isso. A gente faz reportagem de rua com situações problemáticas, mas isso vê todo dia, toda hora, isso é complicado. Né? Olha, toda vez que eu tenho uma referência para falar do Instituto, falo do senhor, verdade, falo do Jorge Lauro Celidoni,
Agora, sabendo e vivendo com ele todo dia, a gente tem que trazer isso mais para a mídia. E o senhor não fala, eu sei que o senhor vai dar entrevista, eu fui outro dia com o senhor Calandra, com o doutor Calandra lá no campo, o Calandra falando também dessa parte humana, mas a gente, na hora que o senhor dá entrevista, sente uma diferença. Porque tem conhecimento de causa, tem embasamento. Tem sensibilidade. Tem sensibilidade, e se o senhor não fizer isso na frente das câmeras, eu sei que é difícil tratar, mas esse povo não vai se atentar para nada também. Essa consciência que o senhor está pedindo é o que a gente precisa, né? Obrigado, eu não sei nem o que falar, eu quero falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa, senhor. A gente está em 48 emissoras. Eu estou fazendo em público. Aqui a UTV é uma das emissoras que a gente está. Tem a Rede Brasil Televisão. Eu quero que o senhor vá, não só dar entrevista na outra, eu quero que o senhor leve esse trabalho para lá. Eu me disponho a pegar a equipe e levar para o senhor lá onde o senhor quiser. Tá bom. Para fazer isso. Não só pelo tribunal. É pelo senhor porque o senhor está ajudando o Estado. É pelo tribunal que tem um homem como o senhor. Por essa linha de magistrado que o senhor representa no Estado. Mas que vai dar uma diferença na vida da minha filha para o futuro. Que é o que eu tenho hoje de tesouro na minha vida. Minha filha tem que deixar um futuro maior para ela. Tem que ser através de um caminho igual que o senhor tem. Não é a puxação, não. É sério. Eu sei. Olha, Túlio, eu nem sei mais, porque a gente já estourou o horário mesmo, acabou tudo. Então, mas o que o senhor quer? Próximo programa, o senhor vai estar na Rede Brasil e vai levar esse povo lá. A gente vai falar em rede nacional disso aí. Legal, bacana. Beleza, vamos lá. Eu não tenho nem como encerrar o programa. Não vou encerrar o programa. Encerra você o programa, eu já fiquei fora do programa. Não, deixa com você que é o comandante aqui. O senhor vai voltar? Volto, quantas vezes você me chamar. Não, mas é toda semana. Mas eu volto, É dou um toda jeitinho. semana, dou um jeitinho. é todo dia. Tem gente, ó, o Leopoldo veio pra cá porque ele tinha, com essa juventude dele, ele consegue passar alguma coisa para quem está lá do outro lado, que está no último do último da essência. A pessoa que veio aqui, ela não está só assistindo o programa, ela está buscando alguma coisa, não é quando você entra no tribunal. A gente tem essa responsabilidade aqui, não é só para fazer nome de advogado, que nem fala por aí, nome de magistrado, fazer média, é para dar na última instância, às vezes no último momento que aquela pessoa está, um caminho de encontrar uma pessoa que nem o senhor. Muito obrigado. Tá bom, seu Marisa? Bom, eu vou encerrar o programa com protesto hoje. Com protesto. Já que se fala em judicialização da mídia, diz que hoje o operador do direito é fonte. Tá aí, uma fonte com ética e trazendo cidadania. Eu fiz a campanha no Calandra. Muito se fala no país que o magistrado é corporativo, que o magistrado é isso. Agora vem ver do outro lado. Eu vi o trabalho do homem que nem esse aí. Vai lá, você que está no último lugar, porque hoje todo cidadão ele quer direito, mas direito, o meu direito. Primeiro tem que partir de casa, e para partir de casa tem que ter uma consciência igual ao do senhor, né? É um absurdo com o que o senhor mexe, é terrível, mas se o senhor não tiver esse caminho, sabe-se lá quantos pode acontecer de Nardônia aí na vida, o que vai acontecer da vida nossa para frente. Obrigado, Dona Alice. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima quinta-feira com a sua participação, todo esse chat lotado. E se você não participar, a gente não faz cidadania. Assista o programa nosso no domingo na Rede Brasil Televisão também. E o Doutor Malheiro já está lá na outra semana, né? Tem o Marcos da Costa, depois o Malheiro, vou levar. De segunda para terça, nas madrugadas, lá na TV aberta São Paulo, Canal 9. Então, mas aí a gente vai levar esse instituto. Vou falar de novo. Você que está aí na internet, dá uma fuçada aí, olha. Contadores de História, Associação Viva e Deixe Viver. Presta atenção um pouco mais, talvez você mude a vida de alguém com essa situação, só de disseminar esse tipo de informação. Até a próxima semana.